Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: todo sentimento de solidão passa quando sentimos a presença de Deus no coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todo mundo já se sentiu sozinho. E uma coisa que nós começamos a perceber é que a solidão nem sempre ela está relacionada a ter alguém perto de nós. Às vezes nos sentimos sozinhos no meio de uma multidão. Quando nós falamos e ninguém nos entende, nós nos sentimos um estranho fora do ninho. Por muito tempo eu me senti assim, como se as coisas que eu pensava e as coisas que eu sentia fossem apenas minhas, que as outras pessoas elas não conseguiam entender. Então o meu sonho, ou a minha busca, era sempre tentar encontrar alguém que pudesse entender o meu coração, entender as minhas necessidades. E eu achava que isso era o amor. Esse encontro entre duas pessoas seria o amor. Entre a dúvida ou a falta de compreensão e aquele que pudesse explicar tudo aquilo que eu sentia e tudo aquilo que eu era. Mas no fundo, o que eu descobri? Que o que faltava dentro de mim, que aquele vazio, aquele sentimento de angústia, aquela ansiedade, a tristeza e o sentimento de solidão, era a falta de Deus que eu sentia. Como eu não acreditava em Deus, eu vivia esse eterno vazio e eu buscava de pessoa em pessoa, de relação em relação, de cama em cama, de meu amor, e era isso. Mas nunca passava. No começo era o oba-oba, era a distração, era a novidade. Mas depois voltava as brigas, voltava os desentendimentos, voltava tudo. Voltava aquele sentimento de se sentir sujo, aquele sentimento de angústia, de se sentir mal mesmo. E eu não entendia. Agora, se você vive em pecado e nunca pede perdão pelos teus pecados, cada vez aquilo vem se acumulando, onde chega um ponto que só vai existir frustração, tristeza e angústia dentro de nós. E talvez você ache que aquela saudade ou aquele desejo, aquilo é o pecado, cada vez tentando te empurrar mais para baixo. Ainda que você tenha todas as coisas na sua vida, esse sentimento ele vai continuar lá, porque ele só passa de um jeito, com a presença de Deus. Se a gente vai lá no Salmos 25, versículo 16 a 18, a palavra do Senhor diz assim: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Eu gosto muito dos Salmos porque Davi, ele relata muito bem os sentimentos dele. Ele faz exatamente o que eu fazia quando eu não acreditava em Deus. Eu relatava os meus sentimentos, as minhas crenças e tudo aquilo que eu acreditava. Então, quando nós começamos a entender um pouco mais como funciona o mundo espiritual, nós começamos a entender mais o proceder de Deus. Mas apesar dele não ter o discernimento, ele conhecia a Deus. E ele sabia que quando ele se aproximasse de Deus, tudo aquilo iria sumir. Então isso demonstra a primeira coisa, que a ausência de Deus causa tudo isso. E o que ele fala? Volta-te para mim e tem misericórdia. Por que Davi não chamou uma mulher ou um homem? Por que Davi não chamou que o relacionamento antigo dele voltasse? Porque a única pessoa que podia entender aquilo que ele estava sentindo era Deus. O único que poderia ter misericórdia dele. Porque pega uma pessoa quando você errou
e vai pedir desculpa para ela, e ela não conhece o Senhor, ela vai te humilhar de tudo quanto é jeito. Ela vai criar as maiores dificuldades do mundo. Enquanto ela não vê você sofrendo, ela não vai se satisfazer. Enquanto nós nos alegramos com a verdade, com o amor e com a justiça, existem pessoas que se alegram com o contrário disso, com ver o outro sofrendo, com ver o outro pagando, com ver o outro, entre aspas, se fufu. E isso não deve nos trazer alegria, porque pra gente é o arrependimento que traz a salvação, não o contrário. E olha o que ele define: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Então, a primeira coisa que ele sabe, que se Deus chegar, vai passar dois sentimentos dele: a solidão e a aflição. Então, se Jesus está longe, se Deus está longe, por que ele está chamando? Olha, volta para mim, porque Deus já não estava mais com ele. E pelo fato de não estar mais com ele, ele notou que os sentimentos dele tinham mudado. Mas ele sabia que quando Deus estivesse perto, aquele sentimento de solidão e aflição teria passado. E olha o que eu falei sobre a gente cometendo pecados e não se arrependendo e pedindo perdão. Às vezes você fica aí, nossa, mas eu não valho nada. Todas as vezes eu peco e peço perdão pelas mesmas coisas. E se você não pedisse perdão, o que iria acontecer? Pois as angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Então, por mais errado, entre aspas, que seja, é muito melhor você ainda não estar forte, mas tendo consciência que deveria melhorar e pedir perdão, do que fazer tudo errado e nem saber que está fazendo. Ou nem pedir e nem falar nada. E ele entende que a angústia do coração dele está se multiplicando porque é o pecado que está manifestando nele. Ao invés de ser o poder de Deus que se manifesta, é o poder de Satanás que está na vida dele. E está apertando o coração dele, está fazendo ele sofrer. Então ele olha para os lados, ele vê e ele entende que tudo aquilo é uma coisa espiritual que somente Deus pode tirar da vida dele. E olha outra coisa que ele entendeu: olha para a minha tribulação e o meu sofrimento. Você está sofrendo? Está se sentindo atribulado? Está se sentindo angustiado? Está se sentindo ansioso? Está triste? Está deprimido? Está com tudo isso? Davi, ele entendeu muito bem o que estava acontecendo. Muito bem. Qual era a solução? Qual é o remédio dito? Perdoa todos os meus pecados. Por que ele conseguiu pedir perdão? Porque ele reconheceu que tudo aquilo que ele viveu, que tudo aquilo que ele buscou, que tudo aquilo que ele pensou, que ele imaginou, afastou ele de Deus. E como ele sabe que aquela não era a vontade de Deus? Pelos sentimentos dele. Então, se você faz algo e se sente mal, para de fazer. Agora, na sociedade que nós vivemos, o que nós fazemos? Ao invés de prestar atenção nos nossos sentimentos, nós procuramos um médico e dopamos. Então eu tento simplesmente falar assim: olha, Deus está me alertando, Deus está me avisando, não, isso não é bom, isso não é o caminho, isso não sou eu, isso não faz parte da sua vida, isso está te levando para o inferno, isso está te levando para o buraco. Ah, tá bom, vou tomar um remédio e vou continuar seguindo feliz. Será que essa é a solução? Você acha que você não dorme à noite por quê? Você acha que muitas vezes você não come ou come compulsivamente por quê? Você acha que você bebe mais do que deveria? Por quê? Você acha que às vezes você sente vontade de usar droga? Por quê? Você acha que você sente vontade de se matar? Por quê? Cara, tudo tá ligado. Essa vida não é a nossa vida. Essa vida é o que o Senhor nos deu. E nós vivemos como se fosse a nossa vida, a nossa experiência, o meu lugar, o meu chamado. O que é nosso dessa vida? Ele definiu muito bem. O sofrimento é dele. A angústia é dele, a aflição é dele. Isso é nosso. Por quê? Porque eu escolhi não estar do lado de Deus. Então a gente só escolhe se vai sofrer. Porque se a gente escolhe Deus, nós não vamos sofrer. É justamente o nosso pecado que está se manifestando. É justamente o nosso pecado que está dizendo e nos acusando: se arrependam, se arrependam, se arrependam. Qual era a mensagem de Jesus? Se arrependam, pois o reino de Deus está próximo.
E qual é a dificuldade de entender? O que essa mensagem ela tem de complexa demais? É que você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou você segue a Jesus, ou você segue a você mesmo. Se você continuar seguindo a você mesmo, vai continuar com o meu sofrimento e a minha tribulação. E aí você vai começar a achar que, passo 1, se eu ganhasse muito dinheiro, se eu fosse bem sucedido, se eu fosse um influenciador, se eu fosse isso, se eu fosse famoso, se eu fosse... Vai continuar do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Ah, mas se eu tivesse um filho, se eu fosse casado, se eu encontrasse alguém, vai continuar se sentindo sozinho. É questão de tempo. E ponto 2, a outra pessoa que você encontrar vai sentir a mesma coisa, vai ser tentado pelas mesmas coisas, vai buscar as mesmas coisas. Duas metades não tornam um inteiro. O inteiro se torna quando uma pessoa encontra um Senhor. É a junção da carne e do espírito. Duas carnes não faz uma carne e um espírito. Não adianta. Você não vai poder entrar dentro da outra pessoa. O vazio que você sente é a falta do Espírito Santo. Teu corpo está gritando de fome. Fome da palavra de Deus. Porque é através da palavra que o Senhor ele vem se manifestar. Porque é pela palavra que a nossa fé ela aumenta. E Jesus ele veio, ele nos ensinou, ele aperfeiçoou a lei, ele deu exemplo, ele mostrou toda a hipocrisia da igreja, ele mostrou o que é certo, mas ele fez algo mais que o pessoal da antiguidade não tinha. Apenas os profetas do Senhor e aqueles que o Senhor escolhia recebiam o Espírito de Deus. Mas quando Jesus veio, o véu do templo foi rasgado. E ele falou, o meu povo vai ter uma vida cheia do Espírito Santo. O meu povo vai aprender a adorar em verdade e em espírito. Eu vou derramar o meu Espírito em todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. E isso faz toda a diferença nos nossos sentimentos. Já não existe mais solidão. Se a gente vai lá em João 14, versículo 16 a 18, a palavra ela diz assim: Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vem e nem o conhecem, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não o deixarei órfãos, voltarei para vocês. Quem está falando essas palavras? É o próprio Jesus. E o que Jesus está nos dizendo? Fala conosco, Senhor. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu vou mandar para vocês um Espírito. E esse Espírito ele vai falar com vocês. Ele vai dar conselhos para vocês. Ele vai ajudar você a tomar as suas decisões. Esse Espírito é o Espírito da verdade. E ele vai estar para sempre com vocês. Por isso que nós não sentimos dúvida, por isso nós não sentimos medo. Porque aquela voz sempre diz que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo, que o Senhor está conosco. Ainda quando as coisas acontecem que não são da forma que nós gostaríamos, ainda assim nós encontramos a majestade de Deus atuando na nossa vida. E isso é maravilhoso, porque nós não desesperamos. A coragem, ela vive em nós. Nós aceitamos tudo o que acontece do jeito que acontece, porque a vontade de Deus prevalece sobre a nossa, e o entendimento de Deus e a sabedoria de Deus e o Espírito da verdade de Deus está em nós. Mas aqui também tem algo: o mundo não pode recebê-lo. Por isso que às vezes você tenta aconselhar uma pessoa e ela não consegue te entender, porque o mundo vive dentro dela e nós não somos do mundo. Não adianta você querer pegar a palavra de Deus e entregar alguém para que não tem fé em Jesus Cristo, ela não vai servir de nada. Infelizmente. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. É impossível o Senhor se manifestar. Precisa ter fé, precisa acreditar. Porque Deus ele não vai invadir a vida de ninguém. Nós precisamos pedir para que as coisas comecem a acontecer. Porque não o vê nem o conhece,
Então nós podemos ver esse Espírito, porque como que nós podemos ver? Porque nós sentimos. Dentro de nós sentimos o amor, a felicidade, a paz, a vontade de ajudar ao próximo. Nós sentimos o controle. Nós conseguimos fazer tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Amar sem nada em troca. Não viver apenas buscando os nossos interesses. Nós vemos além dessa vida. Nós vemos a eternidade. Porque a chama de Cristo está dentro de nós. E a esperança vive dentro dos nossos pensamentos. E como é bom dizer, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Se você encontra uma pessoa da sua casa em qualquer lugar, você sabe, olha, aquela pessoa ela mora ali comigo. E olha como é bom dizer que o Espírito Santo ele vive conosco, que o Espírito Santo ele nunca vai nos deixar. Isso aqui tem uma ressalva. Ele nunca vai nos deixar enquanto Deus estiver nos nossos pensamentos. Enquanto nós continuarmos buscando a palavra, ouvindo devocional, ouvindo louvores, pensando no Senhor. Porque a partir do instante que nós começarmos a pensar no mundo e nas coisas que nós fazíamos, aí acabou. Acabou o poder de Deus e o pecado volta a se manifestar em nós. E aí volta os velhos hábitos, volta os velhos desejos. Se você continuar lembrando, se você continuar imaginando e fazendo. Então, se você estiver num período de transição, que você quer se converter ao Senhor, você precisa sair um pouquinho das redes sociais. Então, você deve ter um costume, um hábito de ficar olhando em determinado momento, sei lá, Instagram, TikTok, sei lá o quê. Por que ao invés disso você não abre a Bíblia e lê? Abre o aplicativo da Bíblia, vai ouvindo ou vai lendo. Você vai ver como a sua vida ela vai se transformar. Porque quantas vezes você não ficou vendo a vida de outras pessoas? E o que isso causou de bom na tua vida? Não causou nada. Você se olha no espelho e se desgosta, se odeia. Só consegue colocar defeito em você. O tempo todo. Mesmo quando as pessoas estão ali, só consegue colocar defeito. Tem gente que vai te elogiar porque a pessoa quer te usufruir. Só por isso. Vai lá, oh, amor, linda, vem cá, fofa. Aí, vai lá, faz o que quer e chuta a princesa. Mas não deixa a coroa cair da cabeça não, viu? A beleza que nós sentimos, ela vem de dentro do nosso coração. Não vem dos adornos, não vem dos brincos, não vem dos colares, não vem do nada. Vem do falar, vem do brilho no olhar, vem da vontade de ajudar, vem da manifestação de Deus. Porque a beleza ela passa, como tudo. A velhice ela vai chegar em algum tempo. Uns mais cedo, outros mais tarde, né? Outros nem a cara mexe mais, né? Porque qual é o problema das rugas? Nenhum. O problema deveria ser o pecado na nossa vida, a fofoca, a mentira, a intriga. Só que infelizmente não existe um botox chamado Jesus pra gente colocar, né, e tirar isso. Isso daí precisa passar pelo jugo da palavra, pela autocrítica, pela vontade de ser melhor. Porque para ser como todo mundo, para ser do mundo, não precisa fazer nada, é só continuar. Agora, nós recebemos esse Espírito, e enquanto ele não está em nós, qual é o sentimento que nós sentimos? De ser órfão. É aquele sentimento de uma pessoa que não conhece nem o pai e nem a mãe. Como se não fizesse parte de família nenhuma. Era exatamente o sentimento que eu sentia. E era exatamente essa a razão de ninguém poder me compreender, de ninguém poder me entender, que eu acabava escrevendo, assim como Davi escreveu. Só que eu não tinha como colocar um final feliz como ele coloca. Olha, Senhor, perdoa os meus pecados, vem até mim. Eu achava que tinha que chegar uma pessoa para que tudo aquilo pudesse se resolver. Ou que alguém no passado, pai, mãe, seja lá quem for, deveriam ter tomado atitudes diferentes. E hoje eu entendo que nada disso teria mudado. Ainda que chegasse uma pessoa excelente, excepcional, não teria mudado. Ainda que tudo tivesse sido diferente, não teria mudado. Porque isso depende de Deus. Se nós pudéssemos viver isso sem Deus, certamente que todos nós viveríamos, mas nós não podemos.
porque foi Deus quem nos fez, foi Ele que nos deu a vida, e dele nós dependemos para tudo, para tudo. E como é bom saber que Ele voltou para nós, e nós não nos sentimos mais sozinhos, nós não estamos mais tristes. Quando nós paramos de pensar na nossa vida, nos nossos sonhos, em tudo aquilo que do passado existiu, o poder de Deus ele se manifesta grandemente. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa remover esse sentimento de solidão, que você saiba que sempre que você se sentir mal, uma oração é o remédio mais eficaz. Se você tem dificuldade para dormir, talvez precise perdoar, talvez precise aceitar, talvez precise seguir em frente, mas não sozinho, não buscando outras pessoas, outra pessoa, uma próxima festa. Ontem nós falamos disso, sobre as festas, as bebedeiras. Nada disso vai poder tirar o vazio. Não tem o afogar a mágoa. Não existe mais nada mais triste que essas músicas sertanejas, que são pessoas gritando e cantando a falta de Deus. E você tá ali achando que a sofrência é legal. Elas sempre estão dizendo: Jesus não está na minha vida. Jesus não está na minha vida. Como dói meu coração. Vamos levar a mensagem para frente. Compartilhe esse devocional com pessoas que você sabe que estão com depressão, que não estão se sentindo bem. Ajuda a ser canal de graça também. Eu não ganho nada aqui. Ninguém está monetizando, nem nada. Isso daqui é amor sendo derramado sem nada em troca. Então pode passar nas mãos de todo mundo que é a palavra de Deus pura e genuína. Faça parte também do reino. Seja um anjo na vida de outra pessoa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.